Diretamente aqui do centro de Porto Alegre, no Hotel Continental, estamos dando início a mais um programa especial da Poa TV, da TV Porto Alegre, aqui no canal 6 da NET, também através da rede mundial da Poa TV.net, da Poa TV.tv e da Poa TV.org. Vários canais de acesso para você acompanhar a nossa programação, além agora também do celular, nesses mesmos endereços você acompanha toda a nossa programação com toda a tranquilidade. E nesse sentido, a cobertura especial aqui é do seminário Comunicação em Pauta, para tratar da questão do financiamento público, desse tipo de comunicação. Justamente, trazemos aí entrevistas de autoridades e personalidades dessa área. Nesse sentido, você é o nosso convidado especial para manter a sintonia, que no instante só a gente volta. Seminário, como alguém já disse aqui, ele é fruto de uma conversa que o nosso governador teve com a associação, com os companheiros das rádios comunitárias aqui do Rio Grande do Sul, e formamos um grupo de trabalho para que a gente começasse a pensar em como é que os governos, especialmente o nosso governo, poderia apoiar, incentivar e tornar as emissoras públicas comunitárias, torná-las fortes, porque nós acreditamos que o nosso compromisso é com a difusão de uma comunicação democrática cidadã. Nós entendemos que comunicação é um direito cidadão. Que é hoje não só a minha missão, mas a minha paixão. Falar de comunicação pública, para mim é uma satisfação. Eu estava lembrando que eu fui convidado há uns 2 meses atrás para falar no CONEB, no encontro das comunidades de base da UNE, também sobre comunicação pública, os desafios da comunicação pública. E eu lembro que lá teve uma abertura, na abertura do evento lá da UNE, a foto do Onestino Guimarães, que estava em cima, assim, quando eles estavam fazendo uma solenidade para instalar a Comissão da Verdade da UNE, quando estava falando o sobrinho do Onestino, o quadro dele que estava em cima caiu, O presidente da UNE foi lá e colocou para presidir o Onestino Guimarães, quadro dele, presidir a mesa que estava fazendo a abertura. E aqui eu acho que, não desprestigiando o amigo Pedro Osório, mas se o Daniel Hertz, em espírito, estiver aqui, ele está presidindo essa mesa. Eu fico feliz porque esse seminário ele toca no ponto. É o financiamento, como é que se dizia na campanha do Obama, a economia é estúpido, aqui é o financiamento, gente. Tudo é muito importante na comunicação, mas se não tiver o modelo de financiamento, não adianta só o esforço pessoal de cada um e tudo mais que a gente possa fazer, porque todo negócio se estrutura com o seu modelo de financiamento. E eu falo a palavra negócio aqui, fiquei pensando 10 vezes para falar a palavra negócio e não tomar uma vaia aqui. Porque a gente tem muito medo dessa palavra negócio. Nós que somos militantes da causa pública, sempre consideramos a nossa causa pública uma missão, a gente evita falar dela como um negócio. Mas nós vivemos num mundo capitalista, que tudo se transforma em negócio. Tudo tem que ser algo que tenha sustentabilidade, porque senão não dura mais do que um governo bem intencionado. As coisas, para funcionar, elas precisam se estruturar a partir de um modelo que tenha sustentabilidade. Tem 4 coisas que são grandes desafios na comunicação pública. O modelo institucional, porque é importante você ter um modelo que vai se estruturar para enfrentar o desafio e fazer a pluralidade e tudo mais. A infraestrutura de produção e distribuição, audiência
porque não é possível a gente pensar que só é importante a produção e distribuição de conteúdo e o financiamento. No caso do modelo institucional, grandes desafios são a independência editorial, a gente não ter um serviço público capturado por um segmento social, a pluralidade e diversidade, que é essencial na democracia, é para isso, como a Vera lembrou aqui, o direito de saber, o direito de dizer, para isso que existe comunicação, é para prestar esse serviço público que a sociedade tem, e no direito de saber é saber daquilo que acontece com os pontos de vista diversos da sociedade e, portanto, pluralidade e diversidade são essenciais. Diretamente aqui do centro de Porto Alegre, no Hotel Continental, no Salão Continental, está acontecendo seminários Pauta, Comunicação em Pauta, e para discutir, evidentemente, as questões do financiamento público das TVs públicas. E, nesse sentido, estamos recebendo hoje, dentro do programa, com a grata satisfação, o Munir Guérios, ele que é tesoureiro da TV Curitiba, da TV Comunitária de Curitiba, e participa aqui conosco justamente para falar sobre esse momento, sobre este evento. Tudo bom, Guérios? Tudo bem, meu amigo. Cumprimento todos a tua audiência e quero dizer que esse seminário aborda um tema muito importante, que é o financiamento da TV pública, né? Nós, como canal comunitário, temos uma dificuldade grande para enfrentar as necessidades do dia a dia e as do futuro também, porque nós temos uma obrigação a médio e curto prazo de partirmos do sinal analógico para o digital. Isso gerará investimentos que a maioria das TVs comunitárias, para não dizer todas, né, não tem condições de enfrentar sozinhas. Então, essa movimentação da ABSECOM, capitaneada aí pelo nosso querido Paulo Miranda, no sentido de buscar luzes para financiamento das TVs públicas, e os canais comunitários se incluem nessa gama, é de muita importância, porque a médio, como eu disse, a curto e médio prazo, nós poderemos inviabilizar os canais comunitários na medida que seremos obrigados a passarmos para a tecnologia digital, e recursos para isso, infelizmente, ainda nós não temos. Realmente há pouco recebemos informações ali do Breve, que ele que está representando aqui a EBC, né, a Sim. Empresa Brasil de Comunicação. Ele dizia que a arrecadação hoje do governo, em termos de taxas de tributos, em torno de 350 milhões, e que a EBC já tem uma despesa de 500 milhões, ou seja, já tem uma certa defasagem nesse sentido. E claro que a gente, nessa perspectiva e com essas informações, a gente passa a refletir sobre essas questões. E a TV de Curitiba, como é que ela está se preparando para esse desafio, no caso, que é justamente fazer essa transição, e além disso, como é que está vislumbrando o financiamento? Nós lá do canal comunitário de Curitiba e região metropolitana, nós conseguimos hoje uma situação que é confortável, né? Nós temos 15 funcionários, nós temos quase 80 entidades associadas, temos uma grade de programação com 70 programas em média, e então é uma vitória muito grande de todos que estão lá no canal comunitário lutando no dia a dia. Mas, como eu disse antes, o nosso temor é esse médio e curto prazo que se avizinha, porque para enfrentar esses investimentos que serão necessários, sem falar em sede própria e outros anseios que nós temos, né? Mas só para se adaptar o sinal analógico para o digital, que vai ser uma obrigação, é uma imposição para 2015, 2016, a TV comunitária, inclusive a nossa presença hoje aqui nesse seminário em Porto Alegre, é exatamente para tentar vislumbrar quais seriam as alternativas. Pelo que eu vi aqui do Breve, na exposição que ele fez ali, e acompanhei junto contigo, são 4 opções. Nós estamos lá em Curitiba mexendo nessas 4 direções para tentar, de alguma maneira, fazer um caixa
que consiga enfrentar esses investimentos para podermos manter a televisão funcionando, dando emprego, gerando impostos, porque bem ou mal o canal comunitário paga fundo de garantia dos funcionários, paga INSS, paga imposto de renda, PIS, COFINS, paga uma gama de impostos, e nós queremos manter o canal funcionando, e para isso nós temos que estar atentos a essas possibilidades de financiamento que se vislumbram. Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação do Munir Guerrios, ele que vem lá de Curitiba, né, para participar desse seminário que realmente trata de um assunto muito importante, que é justamente o financiamento público da comunicação pública no país. Na verdade, está se tratando dessa questão aqui em Porto Alegre, mas claro, vislumbrando aí o território nacional. E com grande satisfação estamos recebendo o atual presidente da ABCCOM, da Associação Brasileira de Canais Comunitários, o Paulo Miranda, né, que participa aqui conosco também para falar desse momento, para falar desses desafios. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, estamos presentes aqui nesse evento porque Porto Alegre começou a fazer aquele movimento Um Outro Mundo Possível com os Fóruns Sociais Mundiais, né? Então aqui é a terra para desbravar esse novo conceito dessa nova comunicação possível no mundo. Só aqui mesmo, só a terra. Obrigado pelas referências, a gente fica comovido, inclusive com palavras, né, que realmente, carinhosamente, aí, nos emocionam também. Mas nesse sentido, Paulo, vamos falar desse desafio da questão, assim, como financiar a comunicação pública no país. Vamos tentar passar para os nossos telespectadores essa luta, esse trabalho árduo que é justamente levar a comunicação pública com qualidade, como sempre se procura fazer, e o trabalho que a gente desenvolve sempre um compromisso também nesse sentido. Olha, em Porto Alegre é que surgiu, como eu acabei de falar, nesse movimento Um Outro Mundo Possível. E uma outra comunicação possível, nesse fórum aqui, nesse seminário, com certeza absoluta vai apontar aí no momento em que nós estamos precisando bastante de fortalecer essa outra comunicação, que é uma comunicação com TVs comunitárias, TVs universitárias, TVs legislativas, as TVs educativas e culturais. O lucro da TV Globo ano passado foi de 12 bilhões. Ora, quem deu grande parte desse dinheiro, com certeza foi dinheiro do nosso imposto. Eu não quero que o dinheiro pare de ir para lá, mas eu quero que uma parte venha para nós. Por que 1 bilhão não veio para as TVs comunitárias e universitárias, por exemplo? Então, nós queremos dividir o bolo desses impostos. O orçamento participativo, que eu acho que também surgiu em Porto Alegre, né? Nessa cidade maravilhosa, que tem uma TV comunitária maravilhosa como a Poa TV. Então, aqui é o caminho, a solução, é Porto Alegre, entendeu? Estamos no lugar certo, na hora certa, e a decisão vai sair, é daqui. Nós queremos orçamento participativo, que nasceu em Porto Alegre, no bolo da mídia, da comunicação brasileira. Nós queremos esse dinheiro. Aí, com certeza, nós vamos fazer a comunicação possível, essa outra comunicação possível que o povo brasileiro, viu, Cláudio, tanto merece. Não, realmente, inclusive os aspectos técnicos, a estética, a questão da comunicação, da semiologia, quer dizer, tem uma série de outras situações, inclusive a semiótica tem que ser considerada também. E é uma preocupação, justamente, que temos nós também com esse compromisso público que assumimos de levar informação com qualidade. Nesse sentido, assim, o que a ABCCOM está preparando? Porque eu sei que, inclusive, existem alguns projetos de fomento nesse sentido que eu gostaria que tu falasse. Olha, nós, com a sua gestão também, né? Você era secretário-geral, agora é um dos nossos vice-presidentes. Nós temos desafios grandes. Criar uma TV comunitária no satélite, né? Que já conquistamos esse direito na lei. Criar mais de 11 mil canais comunitários no Brasil todo. No mínimo aí, uma por cidade já daria 5.600 canais. Se nós criarmos 2, então olha só o tamanho da potência desse nosso trabalho. E ao mesmo tempo transformar essas TVs todas em escolas de mídia comunitária, em capacitação, em formação profissional, em produção cultural, audiovisual.
para enriquecer as nossas telas com a diversidade cultural do povo brasileiro, com a poesia, com a religiosidade, com as manifestações culturais diversas, né, que nós temos na sociedade. Então, nós temos tudo para arrebentar a boca do balão, como se diz. É só Porto Alegre dá a solução para nós estamos aqui para isso. Com certeza a ABSECOM, você, meu vice-presidente, eu, presidente, nós não poderíamos deixar de estar aqui nesse seminário fazendo essa nossa tarefa de lutar pelo audiovisual que o povo brasileiro quer e merece, né? Nós temos aí um espaço imenso a conquistar. Muito bem, palavras do presidente da ABSECOM, Paulo Miranda, que agradecemos pela participação e, é claro, vamos continuar aqui com mais entrevistas, trazendo informações com exclusividade total. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Doe córneas. Todo mundo merece ver a vida. Uma iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Continuamos aqui diretamente do Hotel Continental, onde está acontecendo o seminário Comunicação em Pauta e os desafios do financiamento público, da comunicação pública no país. E comigo agora participa o Josué Franco Lopes, assessor de comunicação da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. E, é claro, para falar desse momento, para falar dos motivos que levaram a SECOM a trazer o pessoal aqui da comunicação pública para esse auditório, para discutir a questão desse financiamento. Tudo bom, José? Boa noite a todos os telespectadores da TV comunitária Poa TV. Sei que é um prazer poder, eu que venho do movimento de radiodifusão comunitária, né, das rádios comunitárias, nesse momento desempenho uma função no governo do Estado e dizer que o governo Tarso, desde que assumiu o governo, assume um compromisso de avançar na ideia de garantir uma comunicação democrática e cidadã. E nesse aspecto, a comunicação pública e comunitária são fundamentais para que o governo do Estado possa cumprir esse objetivo. E nessa perspectiva, o governo realiza esse seminário. Além disso, vem desenvolvendo uma ação que é a descentralização das verbas públicas, aonde inicia, para além dos grandes meios de comunicação, começa a fazer publicidade institucional nas rádios, TVs comunitárias e também trabalhando com as novas mídias, que é mídias ligadas à internet, que hoje mais de 50% dos recursos que são destinados para esse setor são para as mídias consideradas alternativas. Então, nessa perspectiva, o governo do Estado assume essa responsabilidade. Outra ação importante no rumo da democratização da comunicação é que o governo do Estado já desenvolveu diversas atividades para debater a criação do projeto de lei que cria o Conselho de Comunicação Social, que tem como objetivo assessorar e aconselhar o governo do Estado na formulação das políticas públicas de comunicação. Então, o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem compromisso e vem, nessa perspectiva, desenvolver esse seminário para sistematizar. A gente sabe que tem um acúmulo, seja das rádios comunitárias, na qual foi desenvolvido um grupo de trabalho com o objetivo de desenvolver o serviço de radiodifusão comunitária no Estado. Também tem um debate muito grande com as rádios comunitárias e com as TVs públicas
históricos de buscar formas de garantir o financiamento, né? E no caso das rádios comunitárias, a gente sabe que tem a Lei 9.612, né, que ela limita muito, inclusive, as condições que o próprio governo possa avançar nessa perspectiva. Então a ideia é buscar sistematizar, buscar as diferentes propostas de diversos setores e acumular força para a gente avançar no fortalecimento do sistema público e comunitário de comunicação. Muito bem, Josué, para o pessoal que está ligado lá e em especial as nossas co-irmãs, o pessoal fica sempre assim, naquela expectativa de buscar, né, aquele suporte necessário, aquela contrapartida necessária para poder produzir, para poder colocar no ar essas informações todas que são feitas pelas, na maioria, produções independentes, produções locais, que é fundamental e importante, principalmente dentro das emissoras de televisão. Nesse sentido, assim, que aporte financeiro está sendo assim destinado? O que tu poderia assim quantificar para o pessoal que está ligado, acompanhando a programação e ter essa informação? São temas diferentes, né? Nós temos um montante maior já disponibilizado na área das novas mídias, porque não tem restrições, a legislação, né, não tem restrição nenhuma para fazer publicidade nas novas mídias. E nessas nós estamos descentralizando. Então, mais de 50% não são aos grandes grupos de comunicação, que também tem uma ação muito forte na área das novas mídias, nos sites, blogs e redes sociais. Então, nesse aspecto, nós já avançamos bastante. Nas TVs comunitárias, já vemos desenvolvendo nos 2 primeiros anos e precisamos avançar. Ainda está de forma ainda limitada. Podemos trabalhar tanto com rádio como TV comunitária apenas ações institucionais, publicidade não tem como desenvolver. Então, a ideia é que a gente já estamos estudando, inclusive, juntamente com a Procuradoria Geral do Estado, formas de buscar outras formas para além da publicidade pública, né, de como podemos contribuir, como financiar. Para isso, o seminário, sem dúvida, é mais uma forma de buscar acúmulos e de conhecer também quais as propostas do marco legal. Haja visto que a Constituição Federal ela prevê a constituição de 3 sistemas de comunicação. E a gente entende que o sistema privado ele é um sistema mais privilegiado, seja com formas, né, legais de buscar sua sustentabilidade, né, e também com digamos assim, do ponto de vista da radiodifusão, que tem o espectro, ele tem, digamos assim, um bom espaço para isso, né? Precisamos fortalecer o setor público e o sistema estatal. Por isso, preocupamos com isso, realizamos esse seminário e a ideia é avançar nessa perspectiva. E é o compromisso desse governo? É o compromisso desse governo, sem dúvida. A realização desse seminário comprova isso, além das outras ações que já vêm sendo desenvolvidas, né, pelo governo. Muito bom, esse é o assessor da SECOM, Josué Franco Lopes. Aqui agradecemos pela participação, pelas informações aí, trazendo para a gente realmente esclarecimentos importantíssimos. Estou recebendo aqui a Cláudia Cardoso, que é diretora das políticas públicas do Governo do Estado e participa aqui conosco aqui justamente para falar desse momento que realmente está aí reunindo, né, integrantes desse setor e que trazem expectativas e que trazem dúvidas e também contribuições. Tudo bom? Tudo bom. O seminário ele é uma demanda da sociedade civil e a discussão começou junto com o grupo de TVs comunitárias. Isso é importante dizer, né? A gente o governo do Estado instituiu um grupo de trabalho de radiodifusão comunitária, mas a discussão de financiamento já é um pouco anterior com o grupo de TVs comunitárias. Bom, por quê? Porque o governo já iniciou uma política pública de descentralização das verbas. Mas como estamos muito aquém, né, do que nós gostaríamos, né, de promover em termos dessa política, a gente achou melhor, para ganhar forças e potencializar a política, de chamar um seminário, debater com a sociedade civil, ouvir, né, instituições nacionais, né, seja a EBC, seja da sociedade civil, como a ARPUB ou a ABCCom, para ver de que forma a gente qualifica isso que já está acontecendo desde 2011, quando a gente assumiu. Por isso que a gente fica muito contente em ver o público. Temos uma expectativa de que a gente tenha bons resultados amanhã nos trabalhos em grupo, no sentido de propostas, né, para a gente, nesses 2 anos, 2013 e 2014, poder levar a contento, né,
essa política de comunicação. Não, sem dúvida, Cláudio, realmente a gente entende e até a adesão bastante grande, porque as expectativas em cima desse tema também são grandes. Nesse sentido, evidentemente, eu gostaria de saber como é que o governo do Estado está aí observando essa questão do financiamento público, qual é a sua proposta? A nossa proposta é, como eu disse, potencializar. Por exemplo, nós estamos devendo para as TVs comunitárias, né? As TVs comunitárias tiveram pouco apoio cultural em 2012, né? E em 2011 também. Então nós temos uma rede, um grupo maior de TVs comunitárias no Estado. Nós, como a secretária Adélia falou, né? A democratização da comunicação, poder dizer sua palavra, né? Poder mais do que ser informada, mas também dizer a sua palavra e mostrar à comunidade, isso precisa de um aporte financeiro, né? De uma sustentabilidade. Então, nós queremos fazer isso. Nós vamos buscar meios, e é por isso que a gente está aqui no seminário, de como é que a gente realmente executa a política, né? Até 2014, pelo menos. Então, a nossa expectativa é de que a gente consiga um retorno da sociedade no sentido de dizer, olha, governo, vocês podem fazer assim, assim, assim. Porque às vezes a gente acredita que da forma que a gente leva, a gente tem uma solução. Mas a sociedade civil pode dar uma solução mais criativa de uma forma que a gente não pensou, não imaginou, né? Então essas saídas a gente quer construir conjuntamente, né? Nós temos o recurso, o governo tem um recurso, e que produtos que podem ser desenvolvidos para que a gente possa fomentar, vamos falar das TVs comunitárias, mas não só TV comunitária, a rádio comunitária, a própria Fundação Cultural Piratini. Então é uma corresponsabilidade, né? Nós com o desejo, mas também ouvir, né, as soluções que a sociedade civil pode apontar para nós. É isso. Muito bom, então vamos agradecer aqui a participação, Cláudia Cardoso, diretora de Políticas Públicas da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. E é claro, vamos continuar aqui com as nossas entrevistas exclusivas e você é o nosso convidado especial para manter a sintonia, que num instante só a gente volta. Porto Alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas... Porto Alegre, minha cidade do coração, que esse povo continue te amando sempre. Menino Deus, um corpo azul dourado. Eu sinto muito orgulho de morar em Porto Alegre. Menino Deus, quando tua luz se acenda. Poa TV, a TV de Porto Alegre. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. Poa TV, a TV de Porto Alegre. Continuamos aqui com a nossa cobertura exclusiva. Estamos no Hotel Continental, aqui em Porto Alegre, no centro da cidade. E é claro, com a grande satisfação, estamos recebendo a secretária de Comunicação e Inclusão Social do Estado do Rio Grande do Sul, a Vélis Polidoro, para falar desse momento e da alegria, né, de estar recepcionando tantas emissoras do campo público de comunicação. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos muito satisfeitos porque a presença aqui de tantas pessoas e autoridades ligadas a essa área da comunicação eu acho que é um marco na história da comunicação aqui do Rio Grande do Sul. Não, sem dúvida, a gente percebe realmente uma movimentação importante nesse sentido e é claro, a senhora como responsável de uma área onde nós estamos ligados diretamente e a razão da nossa existência de ser e de contribuir, né, prestando esse serviço social, nesse sentido queremos, né,
também algumas palavras suas sobre o compromisso do governo com relação a esse campo público de comunicação e, é claro, as perspectivas que se apontam aí através desse seminário. Então, o nosso governo está comprometido com as emissoras públicas e comunitárias. Desde o começo do nosso governo, a gente busca apoiá-las de todas as formas. Uma forma é o apoio de investimento publicitário e outra forma é eventos como esse, onde as pessoas começam a debater como financiar a comunicação pública e comunitária. Isso é fundamental, porque, como disse um dos nossos palestrantes, o presidente da empresa Brasil de Comunicação, Nelson Breve, não se pode esperar que apenas os governos financiem a comunicação pública. As emissoras, as TVs, as rádios têm que buscar formas novas de financiamento, porque é impossível nós termos uma sociedade democrática sem essas emissoras. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe dessa responsabilidade, por isso buscamos sempre o apoio não só da sociedade, mas também dos governos, para que a gente possa expandir e que os projetos efetivamente se consolidem de modo a cumprir o seu papel social, como há pouco eu dizia. Nesse sentido, assim, claro que há toda uma expectativa em cima dessa questão do financiamento. E o que o governo assim está pensando nessa linha para que a gente possa levar essa informação e inclusive as nossas co-irmãs que também acompanham a nossa programação possam ter em termos de informação nesse sentido? O nosso governo tem já investido a nossa política de descentralização de verbas publicitárias. Mas, como eu disse anteriormente, isso não basta, isso não é suficiente, porque o dinheiro público não dá para tudo, é impossível. Então, justamente nós realizamos esse seminário que tem esse objetivo, né, de discutir para que surjam novas ideias. Como é que nós financiamos essa área tão importante que é a comunicação pública e comunitária? Eu acredito que desse seminário vão surgir propostas, ideias renovadoras para que a sociedade apoie essa área da comunicação. Muito bem, então vamos agradecer com a participação da secretária de Comunicação e Inclusão Digital aqui do Estado do Rio Grande do Sul e, é claro, promovendo esse evento, onde você acompanha, inclusive nas imagens aí, realmente uma grande adesão, as pessoas interessadas e compromissadas dentro desse contexto e em buscar soluções para uma situação que realmente está aí no nosso dia a dia e que conjuntamente, certamente, vamos encontrar um caminho, secretária. Obrigado mais uma vez e você que está ligado com a gente, fica o nosso convite especial para manter a sintonia que num instante só a gente volta. Porto Alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas. Porto Alegre, minha cidade do coração, que esse povo continue te amando sempre. Menino Deus, um corpo azul dourado. Eu sinto muito orgulho de morar em Porto Alegre. Menino Deus, quando tua luz se acenda. Poa TV, a TV de Porto Alegre. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Doe córneas. Todo mundo merece ver a vida. Uma iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Precisa de um mecânico, de um sapateiro, de uma mão, de um pé. Precisa de um piloto, de um ginete, de um holandês. Precisa de artista, precisa de uma avó. Precisa de amigos, precisa de alguém. Precisa de você. Todo o trabalho da ACD Rio Grande do Sul é feito através da ajuda de milhares de pessoas. Precisamos de você para fazer muito mais. aacdrs@aacd.org.br.
feito com carinho, feito aqui. Quando você consome o que é produzido pelos gaúchos, o desenvolvimento do Estado está nas suas mãos. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E com a grata alegria estamos com o diretor da Telesur, Beto Almeida, diretamente lá de Brasília, participando aqui também em Porto Alegre, a trazer a sua contribuição também para esse momento, para esses eventos. Tudo bom, Beto? Tudo bem, é um prazer falar para vocês, para todos os telespectadores da TV aqui do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, nós ficamos gratificados pela tua presença dentro do programa e queremos, evidentemente, também a tua opinião aí sobre essa movimentação toda que tu estás acompanhando agora e, em especial, também a questão desse financiamento. Eu gostaria que tu também colocasse algumas palavras a respeito dessa questão. Olha, tem havido muitas mudanças na comunicação na América Latina. E essas mudanças são no sentido de fortalecer, expandir e qualificar a comunicação pública, seja TV, seja rádio, seja jornal também, e também internet. Elas têm recebido impulsos muito importantes, especialmente naqueles países onde há governos populares que estão decidindo fazer uma gestão pública dos recursos, sejam os naturais, sejam aqueles recursos imateriais, como a cultura e a informação. E nesse caso, esses sistemas de comunicação pública estão sendo muito reforçados, inclusive na sua forma de financiamento. Cada país tem o seu mecanismo, mas eu diria que, a grosso modo, não se escapa da equação de que são recursos públicos, em qualquer que seja a modalidade, recursos públicos, porque nós não podemos esconder o fato de que também a comunicação privada é financiada por recursos públicos. Não dá para esconder. A diferença nesses países, aí eu me refiro a Venezuela, Bolívia, Equador, Nicarágua, Argentina, Uruguai, é que se tomou a decisão corajosa de fortalecer de forma clara, evidente, inequívoca, a questão da comunicação, porque você não pode avançar na transformação da economia, das finanças, das leis sociais, sem, ao mesmo tempo, avançar e democratizar a comunicação pública. Então, acho que esses exemplos deveriam ser objeto de reflexão para o que nós podemos fazer no Brasil. Muito bem, Beto. Claro que tudo isso tem toda uma complexidade, a gente sabe dos desafios, mas a gente tem percebido um crescimento dos movimentos nesse sentido e até a sensibilidade de alguns governos. E, assim, com relação a essa participação aqui até o momento, como é que tu tem percebido, assim, o posicionamento das demais co-irmãs e das pessoas envolvidas dentro dessa área do campo público? Eu acompanho sempre, quando venho aqui ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, o papel desempenhado pela Poa TV. Acompanho também a discussão, o debate muito forte, muito qualificado, feito pela Secretaria de Comunicação aqui do Governo do Estado. Esse seminário Comunicação em Pauta é uma prova disso, né, que está se acumulando toda uma decisão para fazer a modificação, seja do ponto de vista da política pública, seja do ponto de vista, inclusive, das leis. Eu creio que o ambiente está favorável. Hoje nós temos possibilidade de tomar algumas medidas, até porque as políticas públicas, no seu conjunto, elas estão cada vez mais sendo fortalecidas hoje no Brasil, né? Políticas sociais para fortalecer a área de saúde, a alimentação, a moradia, a educação. E a pergunta é inevitável: por que não a comunicação? Se é um direito humano ter moradia, ter alimentação, ter saúde, também é um direito humano que se tenha informação e cultura. E aí entram as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, a radiodifusão pública em geral, que não pode se guiar pela lógica do mercado, até porque elas são hostilizadas pelo mercado. Não é verdade? Pelo mercado nós nem existiríamos. Mas o que tem acontecido nesses países que eu citei
e agora com a possibilidade que se abre no Brasil. Fortalecimento da EBC, fortalecimento das TVs públicas, é uma realidade, tem acontecido em alguns estados mais do que outros, é claro, mas ainda no caso das TVs comunitárias, das rádios comunitárias, há passos a serem dados. Por exemplo, é inexplicável que a Lei 12.485 retire das TVs comunitárias a possibilidade, e universitárias também, a possibilidade de acesso à mídia. Isso é absolutamente inconstitucional. Nós estamos querendo apenas isonomia, não é isso? Até porque nós fazemos parte de uma fatia muito importante da área da economia, que é a economia solidária. Nós podemos, inclusive com um potencial maior, com acesso à mídia, gerar emprego, gerar cultura, gerar informação e gerar cidadania. Então, qual é a razão para essa exclusão, para essa discriminação? Nenhuma. Tanto é assim que você mesmo trabalhou na ação direta de inconstitucionalidade que nós impetramos junto ao Supremo Tribunal Federal. E estamos aguardando, inclusive, uma própria reflexão do governo federal, porque não é justo em absoluto que aqueles que sempre tiveram o privilégio dos recursos públicos para engrandecerem os seus conglomerados privados, como é o caso da TV Globo, por exemplo, não foi por competência empresarial que a TV Globo, a Rede Globo, virou o gigante que é. Foi por favoritismo, foi por uma discriminação favorável a ela contra os outros. Ela foi privilegiada, né? Então o que nós queremos é apenas aplicar na prática aquilo que está na Constituição. É preciso ter uma comunicação que seja pública, comercial, estatal, não é isso? Elas são complementares, mas no Brasil o comercial é tudo, o estatal é pouquinho e o público não se sabe ainda, está tentando encontrar uma maneira de ser, está ainda numa crise, mas está com potencial porque a sociedade pede uma outra comunicação em favor da democracia, da cidadania e de mais justiça social. Não se faz nada disso sem uma informação que seja veículo da transformação social. Essa é a nossa luta aqui. Muito bem, Beto Almeida, quero agradecer muito pela participação, pela presença e estar aqui em Porto Alegre também. Seja bem-vindo à nossa cidade. É um prazer. E você que está ligado com a gente, fica aquele convite especial para manter a sintonia, que num instante só a gente volta. Alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas. Porto Alegre, minha cidade do coração, que esse povo continue te amando sempre. Menino Deus, um corpo azul dourado. Eu sinto muito orgulho de morar em Porto Alegre. Menino Deus, quando tua luz se acenda. Poa TV, a TV de Porto Alegre. Precisa de um mecânico, de um sapateiro, de uma mão, de um pé. Precisa de um piloto, de um ginete, de um holandês. Precisa de artista, precisa de uma avó. Precisa de amigos, precisa de alguém. Precisa de você. Todo o trabalho da ACD Rio Grande do Sul é feito através da ajuda de milhares de pessoas. Precisamos de você para fazer muito mais. acdrs@aacd.org.br. Feito com carinho, feito aqui. Quando você consome o que é produzido pelos gaúchos, o desenvolvimento do Estado está nas suas mãos. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Continuamos aqui com a nossa cobertura exclusiva e agora, com a grata satisfação, estou recebendo aqui o coordenador executivo da Abraço, o Joaquim Goulart, ele que representa essa entidade que congrega todas as rádios comunitárias aqui dentro do país, para falar desse momento em particular que estamos vivendo, justamente para debater a comunicação pública e buscar, né, um indicador para o financiamento público. Tudo bom? Muito bem, é importante o seminário, acho que é um momento oportuno, tanto as TVs como as rádios comunitárias, também as rádios públicas, enfim, é um momento importante que a gente tem que fazer uma reflexão do ponto de vista da sociedade brasileira. Afinal de contas, é um dever do Estado prestar conta para a sociedade e também os órgãos que têm vínculo. Nós somos mais de 400 rádios com outorga no Rio Grande do Sul. Nós somos mais de 5.000 rádios no país, onde não chega, às vezes, algumas rádios, onde está a rádio comunitária ou a rádio pública, muitas vezes. Isso é fundamental. Ou seja, é uma relação inclusive não, principalmente social e econômica, inclusive de relação na sociedade. Enquanto países tipo Argentina, próprio México, Chile e outros países já resolveram bem isso. O Irã já resolveu bem a questão do meio de comunicação comunitária, vai ali na prefeitura e registra um número e já pode sair falando. Já, entende? É da sociedade isso, esse espaço público. E no Brasil ainda tem muita tranqueira do ponto de vista das leis, que a tecnologia está avançada. Eu tenho debatido muito isso. Tenho conversado com a Anatel, que é difícil de conversar. Sempre dizem que estão baseados na lei, mas para mim a lei está ultrapassada do ponto de vista, inclusive, da tecnologia. Do avanço da tecnologia, as leis estão atrasadas e as rádios estão avançadas. Então isso, para mim, é uma questão que nós estamos debatendo em seminários que estamos fazendo nas rádios no Rio Grande do Sul, e eu tenho dito e afirmo aqui, de público, é necessário que a sociedade brasileira, e especialmente os governos que têm essa responsabilidade, que entendam esse momento, esse processo. Porque, caso contrário, eu não tenho dúvida, dificilmente as rádios, os meios comunitários vão dar um passo atrás, porque é uma necessidade da sociedade. É que nem se alimentar. Tem coisas que só os meios comunitários vão nos garantir o nosso acesso. Portanto, a garantia desse meio é o processo de apropriação da cidadania, do espaço lá do seu bairro, da sua rua, no meio comunitário. Então, nós estamos, por um lado, felizes que a gente tem o reconhecimento público da importância disso, da sociedade, mas, por outro lado, nós estamos numa luta, especialmente na lei, no entendimento do governo, ou vão deixando para depois. Eu entendo que tem muitas coisas para se resolver na sociedade. Agora, a comunicação faz parte desse processo. Então, nós estamos batalhando muito e vamos andar muito e temos muita disposição. Inclusive, achamos que no segundo semestre nós todos, eu estou falando de TVs comunitárias, estou falando rádio comunitária, estou falando rádio pública, todos, nós vamos ter que se acampar, ficar lá por Brasília de plantão, discutindo esse processo, porque não tem fundamento não fazer parte da reflexão do povo brasileiro. Então, e as coisas, por mais difícil que seja, mas é em Brasília que as coisas se definem. Nós estamos aí no segundo semestre conversando com todo mundo para a gente se instalar lá por Brasília e fazer uma vigília permanente pelo direito à comunicação. Nós queremos apenas o direito à comunicação. Muito bem. Joaquim, diretamente lá de Sapiranga, da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, né, coordenador executivo, evidentemente dando aqui a sua opinião sobre essa questão tão importante, fundamental, que é a comunicação, e a gente sabe que os desafios se colocam sempre nesse sentido. Mas a grande pergunta que fica aqui é justamente aquilo que todos nós debatemos muito: como financiar a comunicação pública? E a pergunta do seminário eu também transporto para ti, como representante da Abraço. Eu acho que é simples. Tu tem uma política de Estado de financiamento para isso. E uma política de Estado está garantida no orçamento.
está no bolo orçamentário. Eu disse, inclusive, na minha fala, nós não somos um outro sistema. Nós, que eu digo, todos os meios que não são comerciais. Nós não somos um outro sistema dentro do sistema de comunicação. Nós temos que fazer parte do bolo. Nós somos o bolo. Não, nós somos o sistema, nós somos o mesmo sistema. E nós somos tratados como um outro sistema dentro do sistema de comunicação. É muito engraçado isso. Nós teríamos que estar dentro, junto. Nós estamos juntos na Constituição Federal. Nós estamos, por exemplo, um exemplo, a censura. Por que nós temos que ter regra? Eu acho que tem que ter regra, sim. Agora, nós somos censurados. O apoio cultural, por exemplo, ou é apoio cultural ou é patrocínio, sim. Qual é a diferença? Como é que isso se sustenta? Entende? Então, é simples. O financiamento tem que dar garantido com política de Estado, de governo. Para mim é isso, simples, simples, simples. E um percentual muito pequeno. Podemos até fazer o cálculo sobre isso. Para mim é isso, e amanhã nós vamos apresentar uma proposta. Amanhã segue o seminário, nós vamos apresentar uma proposta sobre isso. E eu não penso só nas rádios comunitárias, eu sou protagonista das rádios comunitárias, mas para mim os meios públicos, de rádios, TV, tudo tem que ter, digamos, uma política específica para isso. Mas não ser tratado como uma coisa fora do sistema de comunicação. Mas nós temos que ser tratado dentro do sistema de comunicação. Simples, é simples isso. É uma questão de decisão política. Muito bem. Então, agradecer aqui a participação do coordenador executivo da Abraço, o Joaquim Goulart, trazendo aí a sua reflexão sobre esse momento, sobre esse seminário, que debate sim a questão da comunicação pública. E é claro, você é o nosso convidado especial para manter a sintonia, que num instante só a gente volta. É só para compreensão, porque eu já tive um outro lado também, e às vezes a gente é preciso que se compreenda, e às vezes a dificuldade que existe é que muitas das instituições, sejam dos jornais pequenos, sejam das rádios comunitárias ou outras, é a questão da regularidade da documentação. Porque é o seguinte, o gestor público, nós estamos falando de dinheiro do povo, gente. Se fosse dinheiro nosso particular, a gente dá para quem a gente quiser e não presta conta, não tem nada. Mas o dinheiro do povo ele tem que ser muito bem controlado, e ele é controlado em órgãos de controle para controlar o gasto que se faz do dinheiro do povo. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, puxa vida, por que vai para lá e não vai para mim? A minha também é importante. É porque às vezes não tem como comprovar. Porque o poder público tem que dizer para quê. Ele está colocando publicidade institucional é para chegar no cidadão, não é para ajudar a algum jornal comunitário ou uma rádio comunitária a sobreviver. É para levar informação institucional a um determinado cidadão. Então, às vezes a pessoa não tem comprovação da tiragem para você poder justificar por que eu estou botando 2 nesse, e 3 no outro, 5 no outro. E a questão também da audiência das rádios, quer dizer, como é que eu coloco o recurso? Então, quando olha, a questão de comprovar ou mostrar os números é muito mais fácil do que a dor que a gente tem de não poder atender a todo mundo, atender os pequenos, porque tem muito pequeno que não tem como comprovar, seja a sua tiragem do pequeno jornal, ou seja a sua audiência da sua rádio. Tem que se regularizar, profissionalizar. A profissionalização vai desde você ter tudo regular, CNPJ, não é diletantismo, é importante, a militância é importante, mas sem profissionalização não chegamos a lugar algum. Eu falo até emocionado, secretária, me perdoe, mas a gente sofre muito. A gente recebe ligação diariamente, de todos os cantos desse Estado, deputado, o senhor que anda por aí sabe. E me parece que os governos acham que está tudo bem na comunicação. Está uma maravilha. Não está uma maravilha. Parabéns pelo seminário.
quero agradecer especialmente a você que manteve a sintonia até agora no programa especial da Poa TV, a TV de Porto Alegre, sempre comprometida com sua responsabilidade social de trazer informação com qualidade dos acontecimentos. Em especial hoje estamos tratando aí da comunicação pública e você pode acompanhar aí entrevistas exclusivas, personalidades, autoridades que realmente contribuem inclusive com esse trabalho que estamos sempre direcionando a você que é nosso telespectador. E nesse sentido quero agradecer pela audiência e dizer que continue ligado na nossa programação e até o próximo programa. I'm all through loving you. Wasting my precious time on you. Gonna walk away.